A ascensão e queda fascista. Na turbulenta paisagem política da Europa do século XX, poucos líderes despertaram tanta controvérsia e fascinação quanto Benito Mussolini. Sua ascensão meteórica ao poder na Itália, seu domínio carismático sobre as massas e sua aliança com o regime nazista alemão deixaram uma marca indelével na história mundial. Mussolini personificou os extremos do autoritarismo, liderando o movimento fascista italiano com promessas de grandeza nacional e ordem social. No entanto, sua busca pelo poder absoluto culminou em tragédia e derrota, destacando os perigos do nacionalismo radical e do culto à personalidade. Nesta narrativa, exploraremos a vida, a ascensão e a queda de Benito Mussolini, um homem cujo legado continua a ecoar através das páginas sombrias da história. O fascismo é uma ideologia política ultranacionalista e autoritária caracterizada por um poder ditatorial, uma repressão violenta da oposição e uma forte regulação social e econômica. Benito Mussolini, um dos líderes mais controversos do século XX, nasceu em Predappio, Itália, em 1883. Sua ascensão ao poder é uma história marcada por ambição política, ideologias extremistas e eventos tumultuados. Mussolini inicialmente se envolveu na política socialista, mas logo se afastou e fundou o movimento fascista, que rapidamente ganhou popularidade na Itália após a Primeira Guerra Mundial. Mussolini ganhou destaque como líder carismático e persuasivo, prometendo restaurar a grandeza da Itália. Ele aproveitou a insatisfação pública com as condições econômicas e políticas do país, prometendo soluções rápidas e eficazes. Em 1922, Mussolini liderou a Marcha sobre Roma, uma demonstração massiva que exigia a nomeação de seu partido para o governo. Diante da ameaça de tumultos civis, o rei Vítor Emanuel III cedeu e nomeou Mussolini como primeiro-ministro, concedendo-lhe poderes extraordinários. Com o controle do governo, Mussolini consolidou seu poder, suprimindo a oposição política e estabelecendo um regime autoritário. Sua liderança era marcada por um culto à personalidade, propaganda intensa e repressão brutal. Mussolini almejava restaurar o antigo Império Romano e expandir o domínio italiano. Ele envolveu o país na Segunda Guerra Ítalo-Etíope em 1935, uma ação que gerou condenação internacional e isolamento diplomático para a Itália. Em aliança com a Alemanha nazista, Mussolini conduziu a Itália para a Segunda Guerra Mundial em 1940, apoiando o regime de Adolf Hitler. No entanto, a Itália sofreu várias derrotas militares, e a invasão aliada em 1943 levou à queda de Mussolini. Após sua remoção do poder, Mussolini foi brevemente mantido em custódia, mas foi resgatado por forças alemãs e instalado como líder de uma marionete do regime fascista no norte da Itália. No entanto, sua posição era precária e, em 1945, Mussolini foi capturado por partisanos italianos. Em abril de 1945, Mussolini e sua amante foram capturados enquanto tentavam fugir para a Suíça. Poucos dias depois, eles foram executados por fuzilamento. Seus corpos foram pendurados de cabeça para baixo em uma praça pública em Milão, em um ato simbólico que marcou o fim do regime fascista na Itália. Em um episódio notório, em abril de 1945, após a exibição dos corpos, eles foram retirados secretamente da praça por fascistas leais a Mussolini. Os corpos foram escondidos temporariamente, em seguida, movidos várias vezes para evitar a detecção dos aliados. Finalmente, eles foram enterrados em segredo em um local não revelado. Anos depois, em 1957, os restos mortais de Mussolini e Petaxi foram descobertos pelos carabineiros italianos. Eles foram transferidos para um cemitério em Pávia, onde permaneceram até 1966, quando foram levados a um mausoléu em Predappio, sua cidade natal. Predappio tornou-se um local de peregrinação para admiradores e simpatizantes do fascismo. O mausoléu de Mussolini foi erguido como um monumento ao líder falecido, embora tenha sido alvo de controvérsias e debates ao longo dos anos. Em 2019, para evitar que o local se tornasse um local de culto para os neofascistas, as autoridades italianas decidiram transformar o mausoléu de Mussolini em um centro educacional antifascista. O governo buscou desvincular a memória de Mussolini de qualquer celebração política, transformando o local em um espaço para reflexão sobre os horrores do fascismo e as lições da história. Hoje, o mausoléu de Mussolini em Predappio serve como um lembrete das consequências do autoritarismo e do nacionalismo extremo, enquanto a história tumultuada de Mussolini continua a provocar debates sobre seu legado e o significado do fascismo na história italiana e mundial.
A história de Benito Mussolini é uma lembrança sombria dos perigos do autoritarismo, do nacionalismo extremo e das consequências devastadoras da busca desenfreada pelo poder político. O que acharam dessa história? Comentem abaixo. Se você gostou deste vídeo, deixe um like e compartilhe com seus amigos. E se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora mesmo, acione o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Gratidão pela sua atenção. Até o próximo vídeo.